A família de John Bonet agora espera que, juntamente com o renovado interesse público e as novas tecnologias de DNA, isso possa finalmente ajudar a solucionar o caso. O caso John Bonnet Ramsey chocou os Estados Unidos por quase 30 anos, deixando para trás muitos segredos, mentiras e teorias absurdas. Uma menina de 6 anos encontrada morta em sua própria casa, um estranho bilhete de resgate e a imagem de uma família perfeita que se desfez rapidamente. Uma carta de resgate escrita à mão, exigindo os $118.000, foi deixada na escada perto da cozinha. Este não era um crime comum. Enquanto todos apontavam o dedo e brigavam à mesa de jantar, a verdade estava bem à vista de todos, obscurecida por erros policiais e cobertura sensacionalista da mídia. Novas e surpreendentes evidências finalmente vieram à tona, prontas para desvendar este caso e revelar um lado muito mais sinistro do que jamais imaginamos. Será esta a conclusão que todos esperavam? Prepare-se, porque o que vamos revelar pode te deixar arrepiado. O mistério de John Bonnet Ramsey foi finalmente resolvido. Por muito tempo, pareceu que o caso de John Bonnet Ramsey jamais seria resolvido. Todos pareciam estar fazendo suposições e discutindo, e a polícia parecia estar presa em um ciclo vicioso. Muitos se perguntavam quem seria capaz de ferir uma jovem de maneira tão horrível. Os anos se passaram, e o caso permaneceu sem solução. Mas tudo começou a mudar por causa de uma nova tecnologia. Essa nova tecnologia era algo que as pessoas não tinham na década de 90. Quando John Bonet foi assassinada em 1996, a ciência do DNA não era tão avançada quanto é hoje. John Bonnet Ramsey foi encontrada morta por seu pai, John, em sua casa em Boulder, Colorado, no dia seguinte ao Natal de 1996. Naquela época, a polícia coletou pequenas amostras de DNA de suas roupas e debaixo de suas unhas. Eles sabiam que pertencia a um homem desconhecido, mas não sabiam quem era. O DNA era muito pequeno, e os testes da época precisavam de uma quantidade maior para serem realmente claros e conclusivos. Como resultado, a polícia obteve pouquíssimas informações, o que foi muito frustrante. A ciência evoluiu constantemente ao longo dos anos. Especialistas e cientistas descobriram métodos para extrair mais informações de fragmentos menores de DNA. A genealogia genética foi uma mudança particularmente significativa. Esse método envolve encontrar pessoas por meio de árvores genealógicas e amostras de DNA que as pessoas enviam a sites para descobrir sua origem. Quando as pessoas querem saber de onde vieram seus ancestrais, às vezes enviam seu DNA para empresas especializadas. Mesmo que um criminoso nunca envie seu DNA, seus familiares podem fazê-lo. Ao analisar o DNA de um membro da família, os investigadores podem começar a montar um grande quebra-cabeça. Eles podem descobrir a qual família a pessoa pode pertencer e, em seguida, investigar cada vez mais a fundo até encontrarem a pessoa certa. Em 2024, a polícia finalmente decidiu tentar isso no caso de John Bennett. Eles colaboraram com a Parabon Nanolabs, uma empresa singular. Essa empresa já solucionou outros casos arquivados e é especializada no uso de DNA para determinar laços familiares. Utilizando tecnologia de ponta, a polícia produziu um perfil de DNA novo e aprimorado, que foi então disponibilizado em um site de DNA aberto ao público. Eles encontraram alguns parentes distantes, mas não identificaram imediatamente a correspondência exata. Esses parentes poderiam ser primos ou até mesmo parentes mais distantes, mas não eram próximos como irmãos ou irmãs. Mesmo assim, isso foi uma grande pista. Depois disso, os especialistas e a polícia começaram a criar árvores genealógicas. Analisaram documentos antigos, certidões de nascimento, certidões de casamento e até mesmo publicações em redes sociais.
Passaram muitos meses verificando cuidadosamente cada ramo da árvore genealógica, analisando quem morava, onde e quando. Finalmente, após muito trabalho árduo, encontraram um homem adequado. Esse homem tinha cerca de 62 anos em 2024. Em 1996, ele tinha 34 anos e morava a apenas 3 quilômetros da casa dos Ramsey. Ele trabalhava para uma empresa de catering que organizava festas no bairro de Ramsey, incluindo uma a poucos metros da casa dos Ramsey, por volta do Natal. Agora que esse suspeito, que estava escondido há tanto tempo, finalmente foi descoberto, que novas evidências surgiram para ligá-lo àquela noite trágica. Vamos descobrir. Um suspeito oculto foi finalmente encontrado. Esse homem nunca havia sido suspeito antes. Ninguém jamais havia pensado nele. Ele tinha alguns crimes em sua ficha criminal, como roubo e fraude, mas não eram crimes violentos. Ninguém achava que ele representasse perigo para as crianças. Por isso, a polícia nunca havia falado com ele. Após o assassinato, ele se mudou do Colorado. Ele foi para o Arizona, depois para Nevada, depois para o Texas e, mais tarde, para o estado de Washington. Ele se mudava constantemente de um lugar para outro, talvez tentando recomeçar a vida ou talvez para se esconder. A polícia coletou secretamente seu DNA recolhendo objetos que ele havia descartado, como uma xícara de café ou uma bituca de cigarro. Eles testaram esse DNA e ele coincidiu exatamente com o DNA das roupas de Jean Benet. A chance de pertencer a outra pessoa era tão pequena que era quase impossível. Quando revistaram a casa dele e um depósito, encontraram mais pistas. Segundo fontes próximas à investigação, uma equipe de especialistas está analisando as provas restantes. Eles encontraram uma jaqueta antiga dos anos 90 com fibras que correspondem às fibras das roupas de Jean Benet. Eles também reexaminaram o bilhete de resgate. Com um novo software, encontraram padrões na caligrafia que correspondiam a amostras dos antigos registros de emprego desse homem. No momento, ninguém sabe se ele realmente conhecia a família Ramsey pessoalmente. Talvez ele apenas tenha ficado sabendo deles por trabalhar nas proximidades ou os tenha visto em uma festa. Ele pode ter sabido que eles iriam embora da cidade depois do Natal e pensou que poderia entrar sem ser notado. Antes de prendê-lo oficialmente, a equipe de verificação de fatos está trabalhando arduamente hoje para garantir que tenham todas as provas necessárias. Após anos de espera e tristeza, esta notícia traz à família de Jean Benet uma nova esperança e um pouco de alívio. Como realmente se desenrolaram os chocantes eventos daquela fria manhã de dezembro? E por que a investigação fracassou tão miseravelmente? Continue assistindo para saber mais. O dia em que tudo mudou. A morte de Jean Benet e a investigação interrompida. A morte trágica de Jean Benet Ramsey, em 26 de dezembro de 1996, chocou o mundo e mudou tudo para sua família. Sua mãe, Patsy Ramsey, encontrou um longo e peculiar bilhete de resgate escrito à mão na escada de sua grande casa em uma manhã fria, pouco depois do Natal. Diferentemente da maioria dos bilhetes de resgate, este era extenso, com cerca de 2,5 páginas e extremamente detalhado. O bilhete solicitava exatamente os 118 mil seus, valor quase equivalente ao bônus anual de John Ramsey. Isso imediatamente levantou suspeitas. Ao ler o bilhete, Patsy percebeu que Jean Benet estava desaparecida. Ela ligou imediatamente para a polícia, apavorada e sem saber o que fazer. Os policiais foram até a casa para verificar tudo, mas inicialmente pensaram que se tratava apenas de um sequestro, então não isolaram a casa inteira como cena de crime. Em vez disso, isolaram apenas o quarto de Jean Benet. Por causa disso, familiares e amigos circulavam por toda a casa, o que poderia ter comprometido evidências importantes. Mais tarde, naquele mesmo dia, John Ramsey, pai de Jean Benet, encontrou o corpo dela no porão da casa.
Ela tinha apenas 6 anos de idade. Seu pequeno corpo mostrava sinais de grave sofrimento. Seu crânio estava fraturado e ela via. Havia sido estrangulada com um garrote improvisado feito com um cordão e um pedaço de pincel que pertencia à sua mãe. Embora houvesse indícios de abuso sexual, os especialistas não encontraram provas suficientes para afirmar que houve estupro. A causa oficial de sua morte foi asfixia por estrangulamento, juntamente com um grave traumatismo craniano, demonstrando claramente que ela havia sido assassinada. Jean Benet foi posteriormente sepultada no cemitério episcopal de St. James, em Marietta, Geórgia. Ela foi enterrada ao lado de sua meia-irmã Elizabeth, que infelizmente havia falecido em um acidente de carro 4 anos antes. Foi um momento devastador para a família perder 2 filhas. Sabe, você pode estar fugindo das autoridades por um tempo, mas Deus sabe quem você é, e nós vamos te encontrar. A investigação da morte de Jean Benet foi repleta de erros. Outro grande erro foi permitir que John e Patsy fossem entrevistados juntos, em vez de separadamente. Normalmente, as pessoas são interrogadas individualmente, para que não influenciem as respostas uma da outra. A remoção do corpo de Jean Benet também destruiu provas importantes que poderiam ter ajudado a descobrir como ela morreu e o que realmente aconteceu naquele porão. O próprio bilhete de resgate era outra peça estranha do quebra-cabeça. Era incomumente longo e estava escrito em papel encontrado dentro da casa, o que sugeria que alguém de dentro poderia tê-lo escrito. Especialistas em estilos de escrita não conseguiram chegar a um consenso sobre a autoria. Também foram encontradas fibras da fita adesiva usada no corpo de Jean Benet que correspondiam às fibras das roupas de Patsy, levantando ainda mais dúvidas. Não havia sinais de que alguém tivesse invadido a casa, e nenhum sequestrador ligou ou tentou cobrar o dinheiro. Em 1998, testes de DNA mostraram que o DNA encontrado nas roupas de Jean Benet não correspondia ao de nenhum membro da família. Essa descoberta causou ainda mais confusão. O prefeito de Boulder disse que não havia nenhum assassino à solta, que não havia motivo para temer. O subtexto disso era que um membro da família havia cometido o crime. Embora o júri popular quisesse indiciar os pais, o promotor distrital decidiu que não havia provas suficientes e ninguém foi oficialmente responsabilizado. Em 2003, novos testes de DNA revelaram a presença de DNA de um homem desconhecido nas roupas de Jean Benet. Essa pessoa não correspondia a nenhum membro da família ou suspeito conhecido. Mais tarde, a polícia pediu desculpas aos pais e os inocentou perante a lei. A família Ramsey chegou a processar diferentes veículos de comunicação que os haviam culpado, numa tentativa de melhorar sua imagem pública. Alguns acreditam que, se a cena do crime tivesse sido totalmente preservada e testes de DNA modernos tivessem sido utilizados mais cedo, o verdadeiro assassino poderia ter sido identificado e o mistério da morte de Jean Benet finalmente solucionado. Para além de todas as teorias e dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite, quem era Jean Benet Ramsey antes dessa tragédia? Vamos descobrir. O longo silêncio de Burke e o espírito vibrante de Jean Benet. As pessoas falaram sobre esse caso, compartilharam ideias e refletiram sobre quem era o verdadeiro assassino por quase 30 anos. Burke Ramsey, irmão mais velho de Jean Benet, que tinha apenas 9 anos quando ela faleceu, também foi considerado suspeito. Ele se recusou a falar com a imprensa e permaneceu em silêncio por muito tempo. Algumas pessoas começaram a criar teorias sobre ele, embora ele nunca tenha sido acusado ou oficialmente suspeito. Recentemente, após 28 anos, Burke finalmente decidiu falar. Agora, perto dos 40, ele compartilhou como a perda de sua irmã mudou sua vida completamente. Ele descreveu Jean Benet como uma garota feliz e realizada que trazia risos e luz para sua casa.
A próxima coisa de que me lembro foi meu pai chegando e me dizendo: Jean Benet está no céu agora, e começou a chorar. Aí eu também comecei a chorar. Ele também falou sobre como foi difícil crescer com as pessoas sempre inventando histórias e culpando a família dele. Ele explicou a experiência de carregar essa tristeza e como ela controla seu presente. Burke criticou a forma como a investigação foi conduzida e também afirmou que seus pais não deveriam ter sido entrevistados juntos. Ele disse que ainda não entende o bilhete de resgate e acha frustrante que ninguém saiba ao certo quem o escreveu. Ele apoia o uso de novas tecnologias de DNA para reexaminar todas as evidências, na esperança de encontrar as respostas verdadeiras. Ele compartilhou que deseja justiça para sua irmã, não apenas para se proteger, mas para trazer paz à sua família e ajudar a todos a finalmente saberem a verdade. Ele também defendeu seus pais, dizendo que eles estavam sob enorme estresse emocional. Acho que eles realmente acreditavam que o assassino era um Ramsey, uma vez que essa narrativa foi estabelecida na mente da polícia. E eles não sabiam como lidar com a terrível situação. Ele disse que eles estavam sofrendo com a perda da filha e com as acusações simultâneas. As palavras de Burke reacenderam o interesse de muitas pessoas pelo caso. Atualmente, a polícia, advogados e fãs de histórias de crimes reais estão comentando sua entrevista e especulando sobre possíveis novas pistas que possam ajudar a solucionar o caso. Embora não resolva o mistério, suas declarações conferem uma perspectiva pessoal e profunda a uma história que há muito tempo é envolta em teorias mirabolantes e boatos. No cerne desta história trágica está a vida feliz da própria Jean Benet. Antes de tudo isso, ela era uma menina alegre e sorridente. Adorava se apresentar e participar de concursos de beleza infantil, tendo conquistado vários títulos antes dos 7 anos de idade. Ela adorava exibir seu charme no palco, vestindo elegantes vestidos e fantasias brilhantes. Frequentou a escola primária High Peaks, em Boulder, durante o jardim de infância, onde era apenas mais uma criança curiosa e extrovertida. Seus pais incentivavam seus interesses e ela admirava muito seu irmão mais velho. Seu pai, John, se esforçou muito para lhe proporcionar uma vida confortável. E sua mãe, Patsy, incentivou seu amor por concursos de beleza. Jean Benet morava em uma casa grande em um bairro agradável, cercada de amor e conforto. Ela era famosa por seus cabelos loiros e ondulados, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Para todos que acompanharam sua história, tudo isso só aumenta a tristeza de sua perda e o mistério que envolve sua morte. Mesmo depois de tantos anos, as pessoas ainda se lembram de Jean Benet como a jovem alegre e inteligente que ela era em vida, além da forma trágica como faleceu. Após tantos anos de dor e espera, que pistas e evidências foram realmente encontradas para ajudar a explicar o que aconteceu com Jean Benet? Fique ligado para mais novidades. As pistas enigmáticas e as perguntas sem resposta. No caso de Jean Benet, no dia em que ela foi encontrada, pai, Sr. Ramsey, deu mais uma olhada no porão sozinho. Ele confirmou ter visto uma janela quebrada, que estava ligeiramente aberta, e observou a mala embaixo dela. Embora a mala pertencesse à família, ele mencionou que ela não costumava ser guardada naquele local. Quando Jean Benet foi encontrado morto, havia muitas evidências estranhas e confusas no caso. Foram encontradas 2 pegadas diferentes no local que ninguém conseguiu explicar. Também foi encontrada perto do quarto dela uma corda que não pertencia à família. Essa corda nunca foi analisada, embora pudesse ter fornecido pistas importantes. Lá fora, havia neve no chão, mas não havia pegadas que levassem à casa ou saíssem dela. Também não havia sinal de que alguém tivesse arrombado a casa. Isso fez com que as pessoas se perguntassem como alguém poderia ter entrado sem deixar nenhum rastro. Outra pista estranha foi Burke. Inicialmente,
foi relatado que o filho de 9 anos de Ramsey estava dormindo durante os acontecimentos, mas posteriormente foi interrogado pelas autoridades. Seu comportamento intrigou os investigadores, que se esforçaram para determinar se seu aparente distanciamento emocional era um mecanismo de defesa ou algo mais preocupante. Além disso, a família Ramsey demonstrou uma relutância geral em ser entrevistada separadamente, o que complicou ainda mais a investigação. Outro aspecto estranho do caso foi o bilhete de resgate encontrado na casa. Parecia que alguém o havia ensaiado antes de elaborar a versão final. O bilhete estava assinado com as letras SBTC. Ninguém jamais descobriu exatamente o que essas letras significam. Havia muitos suspeitos diferentes neste caso. Inicialmente, muitas pessoas pensaram que alguém da família poderia ter feito isso. Alguns achavam que a mãe de Jean Benet, Patsy, estava envolvida. Outros pensavam que seu irmão, Burke, poderia tê-la machucado acidentalmente. Mas quando os especialistas analisaram a caligrafia de Patsy, não puderam afirmar com certeza que ela havia escrito o bilhete. Também não havia provas contundentes que indicassem qualquer envolvimento de Burke. Outro suspeito era um homem chamado Bill McReynolds. Ele se vestiu de Papai Noel e visitou Jean Benet alguns dias antes de ela falecer. Ele disse que se sentia muito próximo dela. Ele até guardou um pouco de glitter que ela lhe deu e queria que fosse misturado às suas cinzas depois que ele morresse. Muitas pessoas acharam isso estranho, mas não havia provas concretas de que ele tivesse agredido Jean Benet. Um homem chamado Gary Oliva também se tornou suspeito. Ele morava perto da casa dos Ramseys e foi preso posteriormente por posse de pornografia infantil. Após a morte de Jean Benet, ele ligou para um amigo e disse que havia machucado uma menina. Isso despertou muita suspeita, mas seu DNA não coincidiu com o DNA encontrado em Jean Benet, então ele não foi indiciado. Outro homem, John Mark Carr, também confessou o crime anos depois. Ele disse que amava Jean Benet e contou a um repórter que a havia atingido na cabeça com uma lanterna. Mas, quando a polícia verificou, descobriu que ele estava em outro estado na ocasião. O DNA dele também não coincidiu, então eles sabiam que ele não era o verdadeiro assassino. Mais tarde, alguns especialistas em DNA analisaram as evidências novamente. Eles disseram que o DNA desconhecido nas roupas de Jean Benet poderia ter vindo da fábrica onde as roupas foram feitas. Às vezes, pequenos fragmentos de DNA podem permanecer em roupas novas antes mesmo de serem usadas. Essa hipótese tornou o caso ainda mais confuso e deixou mais perguntas do que respostas. Até hoje, o caso de Jean Benet permanece sem solução. Muitas pessoas em todo o mundo ainda pensam nela e se perguntam quem realmente a assassinou. Mesmo depois de todos esses anos, sua história continua a tocar os corações das pessoas e a fazê-las esperar que um dia a verdade venha à tona. Que novas pistas chocantes surgiram após a morte de Jean Benet? E será que elas poderão finalmente ajudar a limpar o nome de sua família? Vamos investigar mais a fundo. Mais um ataque. Provas mal manipuladas e uma renovada esperança de justiça. Cerca de 9 meses após a triste e chocante morte de Jean Benet Ramsey, algo realmente assustador e estranho aconteceu em Boulder, Colorado. Outra menina foi atacada enquanto dormia em sua cama em casa. Naquele momento, ela estava em casa com a mãe. Tudo mudou naquela que deveria ter sido apenas mais uma noite tranquila. Um homem entrou sorrateiramente na casa, enquanto a jovem dormia em seu quarto. O homem conseguiu entrar sem fazer muito barulho ou causar danos visíveis, o que lhe permitiu entrar sorrateiramente e evitar que a mãe percebesse imediatamente. Ele foi direto para o quarto da menina e a atacou enquanto ela ainda estava na cama. A mãe estava dormindo em seu próprio quarto, mas ouviu algo estranho e acordou. Quando ela acordou e saiu, viu o homem.
O homem também a viu e, em vez de lutar ou tentar ficar dentro de casa, fugiu muito rapidamente. Ele não saiu apenas pela porta da frente. Ele realmente pulou de uma sacada ou de um terraço alto para escapar e fugir para a noite. Foi muito assustador e chocante para a mãe e a filha. O mais chocante nesse caso é que esse novo ataque aconteceu a poucos quarteirões da casa da família Ramsey. Isso significa que era muito perto, quase no mesmo bairro. Ainda mais surpreendente é o fato de as duas garotas se conhecerem. Elas não eram estranhas uma à outra. Ambas frequentavam a mesma escola de dança. Ambas gostavam de dançar e se apresentar. E até se apresentaram juntas em espetáculos locais antes dessas coisas horríveis acontecerem. Então, elas já haviam se cruzado e compartilhado algumas atividades antes. Embora esses dois crimes tenham ocorrido em momentos e lugares muito próximos e envolvido duas jovens que se conheciam, a polícia de Boulder não investigou seriamente a possibilidade de que os dois casos pudessem estar conectados. Não consideraram seriamente a hipótese de que a mesma pessoa pudesse ter cometido ambos os crimes. Não compararam as amostras de DNA coletadas nas duas cenas do crime, nem buscaram pistas semelhantes que pudessem ligar os casos. Em vez disso, concentraram-se demasiado na família Ramsey desde o início e ignoraram muitas outras pistas possíveis. Para piorar ainda mais a situação, no caso da segunda menina, a polícia descartou provas muito importantes. Uma das mais importantes que descartaram foram os lençóis da cama onde a menina foi atacada. Esses lençóis poderiam ter contido DNA ou outras pistas que poderiam ter ajudado a encontrar o agressor mais tarde. Mas, como foram descartados, nem foi impossível analisá-los posteriormente, quando tecnologias mais avançadas estivessem disponíveis. Esse erro foi uma grande falha e demonstrou que a investigação não foi conduzida com o devido cuidado. Após muitos anos, em 2008, a família Ramsey foi finalmente inocentada como suspeita no caso de John Bennett. Mas, nessa altura, a mãe de John Bennett, Patsy, já havia falecido de câncer em 2006. Mesmo com a família inocentada, muitas pessoas ainda acreditavam que eles pudessem estar envolvidos. Essa ideia ficou na cabeça das pessoas por muito tempo, por causa de boatos e da versão original divulgada pela polícia, e não por causa de provas reais. A polícia de Boulder estava tão focada em culpar a família que não analisou adequadamente outras provas ou outros suspeitos. Esse foco criou uma narrativa na qual muitas pessoas acreditaram, e foi muito difícil para a família conviver com essa suspeita por tantos anos. Agora, após quase 3 décadas, uma nova equipe de investigação finalmente está analisando o caso de John Bennett novamente. Essa nova equipe é composta por investigadores experientes que estão revisando todas as antigas evidências com muito cuidado. Eles estão utilizando novas tecnologias e uma perspectiva renovada para verificar se conseguem encontrar algo que tenha passado despercebido anteriormente. O pai de John Bennett, John, e seu irmão, John Andrew, estão esperançosos de que esta nova investigação finalmente ajude a descobrir a verdade e a fazer justiça por John Bennett. Eles acreditam que o verdadeiro assassino ainda pode estar vivo e que ainda há uma chance de resolver o mistério e limpar o nome da família para sempre. Depois de ouvir falar de mais um ataque, de todas as evidências mal manipuladas e da pequena faísca de esperança por justiça, o que realmente aconteceu dentro da casa da rica família Ramsey naquela noite misteriosa? Vamos analisar mais de perto. Uma família rica e uma noite misteriosa. O caso de John Bennett Ramsey está entre os mais desafiadores e chocantes casos não resolvidos da história dos Estados Unidos. Mesmo anos depois, as pessoas ainda falam sobre ele e refletem sobre o que realmente aconteceu. Essa triste história envolve uma jovem garota, uma família muito rica, pistas estranhas dos vizinhos e o comportamento suspeito dos pais, que levantou suspeitas. Além disso, houve problemas entre a polícia local e o Ministério Público,
o que tornou a investigação ainda mais difícil e complexa. O pai de John Benet, John Ramsey, era um empresário bem-sucedido. Ele era o presidente de uma empresa chamada Access Graphics. Essa empresa teve tanto sucesso que faturou cerca de $1 bilhão em receita bruta. Devido a esse sucesso, John ganhou o título de Empreendedor do Ano em 1995 pela Câmara de Comércio de Boulder. Esse grande sucesso fez com que a família Ramsey parecesse muito rica. Eles moravam em uma casa grande e luxuosa de 3 andares, em Boulder, Colorado. Embora parecessem ricos por fora, John disse mais tarde que eles não se viam como tal. Ele disse que continuou trabalhando duro e nunca se sentiu extremamente rico. Mesmo assim, muitas pessoas achavam que eles eram ricos e mimados, e a mídia também falava deles dessa forma. Na noite da morte de John Benet, alguns vizinhos viram e ouviram coisas estranhas. Uma vizinha disse ter ouvido um grito muito alto. Ela o descreveu como o grito mais longo e assustador que já ouvira. Ela achou que o grito era de John Benet. Ela estava preocupada, mas também achava que os pais cuidariam disso, já que estavam em casa. Outro vizinho disse ter visto luzes fracas se movendo dentro da cozinha dos Ramsey tarde da noite. Isso levanta a teoria de que Burke pode ter brigado com a irmã por causa de um abacaxi que ela comeu e a machucado acidentalmente ou até mesmo a matado. De acordo com essas teorias, John e Patsy acobertaram o filho, simulando uma invasão domiciliar. No entanto, essas teorias não explicam o DNA de um homem desconhecido encontrado nas roupas de John Benet. Então, depois de saberem da riqueza da família e daquela noite estranha, quais comportamentos bizarros e problemas na investigação surgiram em seguida? Vamos analisar mais de perto. Comportamento suspeito e problemas na investigação. O relatório da autópsia de John Benet mostrou alimentos não digeridos em seu estômago, que pareciam ser frutas ou vegetais, possivelmente abacaxi, sugerindo que ela os havia comido pouco antes de sua morte. No dia em que seu corpo foi encontrado, fotos da casa revelaram uma tigela de abacaxi com uma colher sobre a mesa da cozinha. No entanto, tanto John quanto Patsy alegaram não se lembrar de terem colocado a tigela ali ou de terem alimentado John Benet naquela noite. Investigadores relataram posteriormente que as impressões digitais de Patsy Ramsey foram encontradas na tigela. John e Patsy Ramsey agiram de maneiras que muitas pessoas consideraram estranhas depois que perceberam que John Benet estava desaparecida. Patsy ligou para o 911 de madrugada, por volta das 5h52 do dia 26 de dezembro de 1996. Quando a polícia chegou, percebeu que John e Patsy não estavam próximos um do outro. Em vez disso, eles se evitavam e não ofereciam consolo. O que não é o que a maioria dos pais faria quando seu filho sofre um evento traumático. Quando John encontrou o corpo de John Benet no porão, ele a pegou no colo e a levou para o andar de cima. Muitas pessoas acreditam que ele fez isso para esconder algo, enquanto outras acreditam que ele era apenas um pai triste e chocado tentando ajudar a filha. Em entrevistas, John disse que pensou que talvez ainda pudesse salvá-la, ou que essa foi apenas sua primeira reação. Também houve grandes problemas entre o Departamento de Polícia de Boulder e o Ministério Público. Por um lado, A. James Collar, investigador principal do Ministério Público, afirmou que mais DNA masculino foi encontrado tanto no cordão quanto no pincel, evidência que a procuradora de Boulder, Mary Lacey, nunca abordou publicamente. Collar explicou que, no total, 6 amostras de DNA de indivíduos desconhecidos foram identificadas durante os testes. A ex-perfiladora do FBI, Candice DeLong, acredita que a presença consistente do mesmo DNA em múltiplos locais sugere fortemente que ele pertence ao responsável. Por outro lado,
O Ministério Público queria investigar todos os possíveis suspeitos, incluindo os pais, embora não houvesse provas suficientes para prender John e Patsy. Esses problemas e divergências entre a polícia e o Ministério Público tornaram o caso ainda mais confuso. Isso dificultou o progresso e a busca pela verdade. Devido aos inúmeros erros, a perda de provas e, para não dizer de forma branda, as diferentes opiniões entre os investigadores, a verdadeira história do que aconteceu com John Benet permanece um mistério. A riqueza e a imagem pública da família Ramsey também desempenharam um papel importante na forma como o caso foi encarado pelo público e pela mídia. Muitas pessoas pensaram que, por serem ricos, poderiam ter evitado serem acusados ou recebido tratamento diferenciado. Outros acreditavam que foram julgados injustamente apenas por terem dinheiro e serem figuras públicas. No fim, o caso de John Benet Ramsey demonstra a importância de lidar com cenas de crime com cuidado e evitar conclusões precipitadas. Isso também mostra o que pode acontecer quando a polícia e outros agentes da lei não trabalham bem juntos. Até hoje, o caso permanece sem solução. Muitas pessoas continuam se perguntando quem assassinou John Benet e por quê. A história dela nos lembra de uma jovem com um futuro brilhante que perdeu a vida cedo demais e de uma família que sempre viverá com dúvidas e dor. O caso continua sendo um dos mistérios mais comentados e as pessoas ainda esperam que um dia a verdade venha à tona. O que você acha do mistério que envolve a morte de John Benet Ramsey? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Te vejo lá.